Para bem conhecer a natureza dos povos, é preciso ser príncipe. E para conhecer bem a dos príncipes, é necessário pertencer ao povo. Hoje vamos falar de uma das obras mais importantes do pensamento político e que se tornou uma literatura obrigatória nos currículos de historiadores, economistas, advogados, sociólogos e executivos. E eu estou me referindo ao O Príncipe Don Nicolau Maquiavel. Para entendermos essa obra, devemos compreender o contexto histórico na qual ele foi escrito. O Maquiavel viveu entre a passagem do século XV e XVI, na qual a Península Itálica estava fragmentada. E embora houvesse poder econômico, era também frágil no ponto de vista político. Ou seja, a Península Itálica era formada por pequenas cidades-estados, que estavam divididas e não conseguiam se unificar e formar um estado maior e politicamente mais forte. O Maquiavel vivia em Florença, ele era um funcionário público e um grande defensor da república. Ou seja, até 1512 a forma de governo era uma república. Em 1512 o Maquiavel foi exilado de Florença porque a monarquia foi instalada novamente. O Maquiavel ficou exilado em uma pequena propriedade da família, na qual ele quase entrou em depressão porque ele vivia de política. Então a coisa que ele mais gostava era falar e de fazer política. Então em 1513 o Maquiavel escreveu esse livro na tentativa de se reconciliar com a família monárquica. Em 1519 ele volta do exílio, ele volta para Florença e agora ele passa a ser um grande defensor da monarquia. Esse livro possui 26 capítulos e uma dedicatória ao príncipe Lourenço de Médici, também conhecido como Lourenço II. Ou seja, Maquiavel escreveu um manual político para Lourenço com conselhos e sugestões sobre como se manter no poder. E dentro de sua obra ele reconhece apenas duas formas de governo: a monarquia e a república. Uma das dicas do Maquiavel para qualquer governante é a de manter o povo feliz, mas isso nem sempre será possível. Então é melhor ser temido do que amado. Daí nasce uma controvérsia, qual seja, se é melhor ser amado ou temido. Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas. Porém, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas. Mas ele não diz que você deve ser temido. Ele diz que se fosse para escolher, escolha os dois. E aí ele acrescenta: porque, de modo geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avesso ao perigo, ávidos de ganhos. Porém, ainda assim é melhor ser temido do que odiado. Todavia, o príncipe deve inspirar temor de tal modo que, se não puder ser amado, ao menos evite atrair o ódio, já que é perfeitamente possível ser temido sem ser odiado. Para Maquiavel, todo bom governante deve ter virtude e fortuna. Aqui, virtude não está em seu sentido literal de virtudes ou moralidade, mas sim de coragem e inteligência. E fortuna também não está em seu sentido literal de riquezas, dinheiro, poder econômico, nada disso, mas sim se refere a uma deusa grega da sorte. Ou seja, todo bom governante deve ter virtude e fortuna, a coragem, inteligência e também a sorte a seu favor. Esse livro também traça uma rivalidade entre a moral e a política, ou melhor, a religiosidade e a política. Porque um governante, ele deve sim ser piedoso, porém ele tem que saber usar a sua piedade. Porque o homem que quiser ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos que não são bons. Por isso é preciso que o príncipe aprenda, caso queira manter-se no poder, a não ser bom e a valer-se disso segundo a necessidade. E ele diz que é necessário a um príncipe ser um leão e ao mesmo tempo uma raposa. Ou seja, devem agir com a força de um leão e também com a astúcia de uma raposa. Aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto, portanto, um soberano prudente não pode nem deve manter a palavra quando tal observância se reverta contra ele e já não existam os motivos que o levaram a empenhá-la. Ou seja, às vezes, por mais que você tenha dado a sua palavra, se algo já não te favorece mais, é melhor você se esquivar e não cumprir com a sua palavra. E ele continua dizendo que os homens são maus. Se todos os homens fossem bons, este preceito não seria bom. Mas, como eles são maus e não mantêm a palavra dada ao príncipe, este também não deve mantê-la perante eles. Ademais, nunca faltaram a um príncipe razões legítimas para incorrer na inobservância. Então veja bem, a todo instante neste livro a gente vai ter algumas percepções do Maquiavel sobre a humanidade. Ele vai dizer que as pessoas são maus, os homens são maus. Então é bem interessante isso também. Na página 106 dessa minha edição, o Maquiavel diz que um bom governante ele tem que aparentar ter qualidades, mas não necessariamente possuí-las. A um príncipe, pois, não é indispensável ter de fato todas as qualidades acima descritas, mas é imprescindível que pareça possuí-las. Aliás, ousaria dizer o seguinte: tendo-as e observando-as sempre, elas são danosas, ao passo que, aparentando tê-las, são úteis, como, por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo.
mas o necessário é estar com o espírito de tal modo predisposto que, se for preciso não ser, o príncipe possa e saiba tornar-se o contrário. E aí mais na frente ele continua. Porém, é necessário que ele tenha um espírito disposto a voltar-se para onde os ventos da fortuna e a variação das coisas lhe ordenarem. E como se disse acima, não se afastar do bem, se possível, mas saber entrar no mal, se necessário. Sendo assim, um príncipe deve ter o extremo cuidado de nunca deixar que saia de sua boca nada que não esteja repleto das 5 qualidades supracitadas e que ele pareça, ao ser visto e ouvido, todo piedade, todo fé, toda integridade, toda humanidade, toda religião. De resto, parecer possuir esta última qualidade é o que há de mais necessário. Embora esse livro tenha sido escrito em 1513, ele só foi publicado em 1532. E houve uma polêmica, porque para a época o príncipe fugia totalmente da moralidade cristã. E por muitos anos esse livro entrou no índice da Igreja Católica, que era uma lista de livros proibidos. Inclusive, foi cunhado no Maquiavel o termo maquiavélico, que se refere a uma pessoa má, egoísta, mentirosa, sem escrúpulos, e etc. E provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que alguém é maquiavélico. Isso quer dizer que a pessoa é má. O Nicolau Maquiavel escreveu sobre política não como ela deveria ser, mas como ela realmente é. Ou seja, ele não tinha uma visão utópica sobre política. Esse livro é fantástico e, embora eu não goste muito das edições da Penguin e Companhia, eu achei esse livro incrível porque nesta edição aqui nós temos o prefácio do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que eu achei bem interessante. Com certeza esse livro me enriqueceu de uma maneira que eu nem sei explicar para vocês, fora que eu aprendi diversas novas palavras que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Inclusive, olha só, muitas palavras que eu nunca tinha visto, eu marquei aqui e anotei o significado delas. Então, assim, muitas palavras que eu nunca tinha ouvido ou visto, eu acabei anotando aqui e acabei conhecendo, então meu vocabulário, eu ouso dizer que está riquíssimo, olha só. Então assim, esse foi um livro que eu marquei muito, eu acho que de todos os livros que eu já li até agora, esse foi o que eu mais marquei e mais sublinhei palavras que eu nunca tinha visto. Então assim, esse livro é perfeito, eu favoritei, dei 5 estrelas pra ele. E eu ouso dizer, eu ouso não, vocês têm que ler esse livro, pelo amor de Deus. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E não esqueça também de deixar aqui para mim o seu comentário, o seu feedback. O que você achou desse vídeo, o que você achou dessa resenha, se você já leu ou tem vontade de ler O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!